Bom, pessoal, vamos para a outra questão sobre circuitos elétricos do Enem 2024. Uma caixa decorativa utiliza duas pequenas lâmpadas, L1 e L2. L1 funciona com uma DDP nominal de 6 volts e uma potência de 9 watts. A lâmpada 2 funciona com uma DDP de 12 volts e uma potência de 18 watts. São informações importantes. Essas lâmpadas estão ligadas em série a uma bateria de tensão VQR. Com toda a liberdade do mundo, a gente vai olhar para a figura fornecida pela questão, né? Então temos realmente duas lâmpadas ligadas em série e aqui embaixo nós temos uma fonte de tensão VQR. Ok. Um fio resistivo QR de 48 centímetros, este daqui, né, 48 centímetros, está ligado em paralelo à bateria. Realmente é isso que acontece, muito que bem. 5 pontos A, B, C, D, E dividem o fio QR em 6 segmentos de comprimentos iguais. E aí vamos ver se a sua matemática está apurada, né? Se o total aqui é de 48 centímetros e nós temos 6 segmentos iguais, cada segmento tem 48 sobre 8, ou seja, 8 centímetros, né? 8 vezes 6 é igual a 48, muito bem. O circuito também tem um amperímetro com 2 terminais. Este amperímetro daqui, né? Cuja função é medir corrente elétrica, muito que bem. Um dos terminais, chamado P, está ligado ao fio entre as duas lâmpadas, e o outro terminal, chamado S, está livre e será ligado ao fio QR. Dependendo do ponto em que esse terminal livre for conectado, ocorrerá a mudança na tensão a qual as lâmpadas são submetidas. Os demais fios do circuito têm resistências elétricas desprezíveis. A figura ilustra esse circuito, né? O bacana é que a gente foi observando a construção da imagem à medida que a gente lia o texto, o que facilita bastante a nossa compreensão. Em qual desses pontos o amperímetro deve ser conectado para que as lâmpadas acendam exatamente segundo as especificações de tensão e potência elétricas fornecidas? Pessoal, ao ligarmos esse fio que contém um amperímetro ao ponto A, ao ponto B, até o ponto E, né, a gente cria uma ponte de Wheatstone. E essa é uma ponte especial, porque é uma ponte de fio. A ponte mais tradicional é quando a gente tem 4 resistores com essa configuração, né? Então R1, R2, R3 aqui embaixo e R4 aqui embaixo também. Mas ele está substituindo os 2 resistores possíveis de baixo simplesmente por segmentos de um fio. E aí, pessoal, sempre que a gente tem uma ponte de Wheatstone equilibrada, que é quando não passa corrente elétrica pelo galvanômetro aqui do meio, né, que no caso da questão era um amperímetro, né, a gente diz que a ponte de Wheatstone equilibrada obedece a uma regra chamada de produto cruzado, que é essa equação daqui. A resistência número 1 multiplicada por sua oposta, que é a resistência 4, é igual à resistência 2 multiplicada por sua oposta, que seria a resistência 3. Agora, essa questão tem um detalhe muito massa. Os resistores ali de baixo fazem parte de um fio resistivo, né? Então a gente pode aplicar para R3 e para R4 a segunda lei de Ohm, que é essa daqui. A resistência é a mesma coisa que a resistividade do material multiplicada pelo comprimento e tudo isso aqui dividido pela área de seção transversal do fio. É a grossura do fio, né? A grosso modo, aí para manter a piada. Veja só, quando a gente substitui R4 por ρ, que é a resistividade, vezes L4, que é o comprimento dele, sobre a área, e a gente substitui R3 pela resistividade vezes o comprimento 3 dividido pela área, a gente pode cortar dos dois lados da equação a resistividade e a área, porque o fio é feito do mesmo material, né? Mesma resistividade,
e eles têm a mesma grossura, então a área também é constante. Isso faz com que a equação daqui de cima, que seria a ponte de Wheatstone tradicional, se transforme na equação da ponte de fio. Ou seja, o resistor R1 multiplicado pelo comprimento de L4, que é pertencente à resistência oposta, é a mesma coisa que a resistência 2 multiplicada pelo comprimento 3, que é o comprimento da resistência oposta. Eu fiz o desenho aqui sendo bastante consonante ao desenho que foi fornecido pela questão, tá? Então, se a gente fechar, por exemplo, esse amperímetro em C, nós teríamos aqui o fio da esquerda sendo chamado de L3 e o fio da direita sendo chamado de L4. A lâmpada 1 eu representei por R1, porque ela tem uma resistência, né? E a lâmpada 2 eu representei por R2. Meus queridos, existem 3 equações para se calcular, né, potência elétrica de uma lâmpada, de um resistor. Potência pode ser DDP vezes corrente, potência pode ser resistência vezes corrente ao quadrado e potência pode ser DDP ao quadrado sobre resistência. Eu vou utilizar essa última porque nós não conhecemos a corrente elétrica em nenhuma das situações. Então vamos descobrir a resistência da primeira lâmpada utilizando a sua DDP e a sua potência. Depois a gente vai fazer a mesma coisa para a lâmpada 2. Então vamos em frente. A potência da primeira lâmpada vai ser a DDP dela ao quadrado dividida pela resistência dela. Fazendo meios pelos extremos, a resistência sobe e a potência desce. A DDP da primeira lâmpada é de 6 volts, temos aqui 6 ao quadrado, e a potência dela 9 watts. 36 dividido por 9 é a mesma coisa que 4. Então a primeira lâmpada tem uma resistência de 4 ohms. Segundo passo, fazer esse mesmo procedimento para a lâmpada 2. Mais uma vez, meios pelos extremos, a resistência 2 vai ser a DDP 2 ao quadrado sobre a potência 2. A DDP da segunda lâmpada é de 12 volts, teríamos aqui 12 ao quadrado, que é 144, né? E a potência 2 é de 18 watts. Essa divisão dá 8 ohms. Que bacana! A resistência 2 é o dobro da resistência 1. E agora vamos aplicar essa relação na equação da ponte de fio que eu mostrei para vocês. A resistência da lâmpada 1 multiplicada pelo comprimento L4, que é o comprimento oposto à resistência 1, né? É igual a R2, que é a lâmpada 2, multiplicado aqui pelo comprimento 3, que é o comprimento resistivo oposto à lâmpada 2. R1 é igual a 4 ohms e R2 é igual a 8. Vamos isolar L4? L4 vai ser então 8L3 sobre 4. Porém, 8 sobre 4 é 2. Então, o comprimento 4 tem que ser 2 vezes o comprimento 3. Essa relação daqui é importante para a nossa resolução, porque nós temos que o comprimento da direita é o dobro do comprimento da esquerda. Excelente! Utilizei aqui a divisão que a questão falou. São 6 segmentos iguais, então cada segmento tem 8 centímetros. E eu fiz agora, no próximo slide, a ligação desse fio, né, que contém um amperímetro, em cada terminal que aparece nas alternativas. Então, quando a gente liga o terminal no ponto A, o fio da esquerda fica com 8 centímetros e o da direita com 40. O da direita aqui, ele é 5 vezes maior que o da esquerda, né? Então, a gente descarta a letra A. Se a gente colocar no ponto B, que seria o da letra B, né? Aqui a gente teria 8 mais 8, 16, e o que resta do lado direito seria 32. É justamente onde o fio da direita tem o dobro do comprimento do fio da esquerda. A letra B é a nossa resposta, né? A letra C coloca tudo igual, o que não é verdade. A letra D, veja que um é o dobro do outro, né? Mas pela sequência que a gente viu, o fio da direita tem que ser o dobro da esquerda e não o contrário, né? E aqui na letra E a gente tem um absurdo também, né? Um é o quíntuplo do outro, também não vai dar certo. Então a nossa resposta, queridos, é a letra B. Não se desanime, porque essa questão com certeza vai ter um TRI difícil, tranquilo?
Até a próxima questão.